Gelato italiano de mamão, de melancia, de limão, manga, uva, morango, abacaxi, enfim, são tantas opções de frutas para a gente fazer nosso gelato em casa, né? E esse é o assunto que eu separei para falar aqui nesse vídeo. Bem-vindos, eu sou o Rafael Ambrosin, eu uso esse canal para trazer dicas e novidades do mundo do gelato italiano para você aprender a fazer gelato italiano aí na sua casa, igual eu faço aqui em casa, né? Gelatos italianos e olha, com qualidade de uma boa gelateria italiana. Vamos lá, eu trouxe esse assunto aqui que é muito importante, né? A fruta é um ingrediente que faz parte, é um ingrediente maravilhoso que faz parte das receitas de gelato. Então, vira e mexe, eu recebo dúvidas sobre isso. Poxa, a quantidade de fruta que vai colocar, qual o tipo de fruta, enfim. Esse é um assunto muito longo, muito extenso. Eu preparei alguns tópicos aqui para falar sobre isso. Se você gosta de gelato italiano, se você já tomou, teve a oportunidade, ou se você não conhece, nunca tomou gelato italiano, mas quer se aprofundar nesse assunto, se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se agora, ativa o sininho, porque assim, todas as novidades que eu trouxer do mundo do gelato italiano, você vai ficar sabendo antes de todo mundo, ok? Fique então de olho aqui, porque eu estou sempre trazendo novidades, dicas, também fazendo os cursos gratuitos, né? Não é sempre que a gente consegue, porque requer uma movimentação grande. Então, algumas vezes por ano eu consigo preparar um curso gratuito. Então, se você quiser participar do próximo curso gratuito, aproveita, ó, se inscreve aqui embaixo, eu vou deixar um link que assim eu vou te avisar, ok? Vamos lá. Primeira coisa, por que falar de fruta, né? Olha, se a gente for abordar aqui o tema gastronomia italiana no geral, não só na área do gelato italiano, mas a gastronomia italiana ela é muito tradicional, é muito levado a sério a questão de utilizo dos ingredientes do território. Então, por exemplo, imagina, né? Vamos trazer isso, se a gente for falar do Brasil, em cada região tem frutas específicas daquele local, além das frutas em geral, né, que tem em todo o país. Agora, essas frutas são muito, falando da gastronomia, né, essas frutas são levadas a sério, então elas são bem utilizadas também nas receitas de gelato, ok? Não tem como pensar em gelato italiano sem pensar em fruta, até porque lá atrás, né, não dá para ter certeza o que nasceu primeiro, se foi o gelato ou se foi conhecido como sorbeto hoje em dia, que é o gelato à base de água, quando a gente não utiliza gordura, a gente não utiliza leite. Qual que nasceu primeiro? Provavelmente foi o sorbeto, né? Provavelmente foi o quê? Poxa, a mistura ali de neve do gelo, né? Pega o gelo da neve, a mistura com mel e alguma fruta. Provavelmente surgiu disso há séculos e séculos atrás. Tudo pelos livros, pelo menos, né? Pela história do gelato, tudo que eu leio. A gente nunca vai ter certeza, mas parece que surgiu disso. Então, claro que a fruta é um ingrediente que não falta em uma gelateria, ok? E claro que a gente fazendo em casa, a gente tem que considerar também. Afinal, fruta, seja aqui na Itália, seja em qualquer país, a gente tem quantidade de fruta suficiente para fazer gelato, poxa, de diversos sabores, ok? Vamos lá. Um outro porém aqui, o porquê que eu quero falar da fruta, do gelato de fruta em si. Muitas vezes pode acontecer, você que não tem muito conhecimento ainda, porque aqui nesse canal você vai aprender isso. Nem sempre, né? Mesmo a gente indo em alguma gelateria, escolhendo algum gelato, mesmo aqui na Itália, ok? A gente escolhendo alguma gelateria, nem sempre a gente toma um gelato feito com fruta realmente, ok?
devido à preocupação com caixa, devido à preocupação com ganhar tempo, devido à preocupação, preguiça. Tantos pontos a gente pode envolver nesse caso. Mas a verdade é que tem muitos gelatos que são oferecidos que não são feitos de fruta. Por mais que esteja escrito lá sabores, chocolate, fior di latte, pistache, aí tem morango, abacaxi, manga. Mas quando você vai ler os ingredientes, né? Você pede lá, poxa, deixa eu ver os ingredientes, você vai ver que fruta não tem ali dentro. O gelato de manga não tem manga. Um gelato de kiwi não tem kiwi ali dentro. São aromas para te fazer lembrar da fruta, do sabor da fruta, e aí, se você não percebe, até parece que é gostoso, até parece que você está tomando realmente um gelato maravilhoso, ok? Agora, quando você tem a oportunidade de comparar um feito realmente com a fruta, com um feito com um pó saborizante, aí o tempo fecha, né? A casa cai, aí você percebe que realmente existe muita diferença. Então é importante você perceber isso, você ter esse conhecimento para saber distinguir. Muitas vezes, olhando o gelato, né, as gelaterias que tem a vitrine ali, você consegue ver o gelato. Muitas vezes você consegue até já definir só de bater o olho. Claro, isso não é tão simples, não é, como se diz, mesmo eu tendo uma boa experiência com isso, não é sempre que eu vou ter certeza, mas já dá para a gente começar a ter ideia do que tem ali, ok? E aí outros pontos, olhando, por exemplo, a lista de ingredientes, você vai ter certeza se tem fruta ali dentro ou não. Inclusive também, falando, né, não estou falando aqui só do gelato italiano, o gelato artesanal, mas entrando, abrangendo o assunto sorvete em geral, visto que gelato é um tipo de sorvete. Todo mundo confunde, hein? No Brasil muita gente confunde e acha que falar gelato é frescura. Não, por que falar gelato só porque é italiano? Não, não. O gelato ele é um tipo de sorvete. Todo gelato é um sorvete, mas nem todo sorvete é um gelato. Ok? Apesar da tradução, né, em italiano, sorvete se diz gelato. Mas existe o gelato italiano, que é o gelato artesanal, que é esse gelato feito com ingredientes naturais, feito com ingredientes frescos, quando possível, né? Na maioria das vezes, por exemplo, uma fruta, ok? Um leite fresco. Então, tá vendo? A gente já entra aqui num outro ponto. Mas se a gente for banalizar e pegar o sorvete em geral, porque sorvete pode ser o gelato artesanal, pode ser o sorvete de supermercado, pode ser o gelato gourmet de supermercado. Cada um tem uma diferença. Pode ser aquele gelato aquele sorvete de rodoviária, né? Aquela cor groselha, aquela cor azul lá. Isso é antigamente, né? Tinha aquelas máquinas, fica o líquido colorido, as abelhas girando em volta ali da sorveteira. Pô, é um tipo de sorvete, ok? E pode ser também o sorvete de sorveteria tradicional brasileiro, né? Que é feito com gorduras de baixa qualidade, que é feito com pó saborizante. E aí que entra, existe essa diferença também. Eu citei aqui da gelateria artesanal, que usa fruta, e existe também a gelateria italiana, que não é mais artesanal. Até se diz artesanal, mas não é. E usa pó saborizante, assim como o sorvete industrial. Pega um potão de sorvete industrial lá do supermercado, da padaria, lê ali, vê se o sorvete de morango tem realmente morango nos ingredientes ou se tem aromas. Por exemplo, eu faço um gelato aqui em casa, não tem aroma.
É um sorvete de morango, tem morango ali dentro. É um sorvete de cereja, tem cereja ali dentro. É assim por diante, ok? Então é muito importante, antes de mais nada, saber que existe essa diferença. Mas essa diferença não é bem explicada assim detalhadamente, porque imagina se fossem falar isso, venderia? Não, né? Ia criar um grande problema. Porque todo mundo vai preferir tomar o quê? Poxa, um gelato feito com fruta mesmo, fruta fresca. E não um sorvete lá que é inventado. Inclusive, até para fazer em casa, hoje em dia existe. Você vai lá no supermercado, encontra a caixinha de mistura pronta para sorvete. Modo de preparo, acrescente 1 litro de água. Gente, fala a verdade, isso é tomável um produto disso, um produto como esse? Assim como o suco de pozinho, né? Que você pega ali um suco, coloca 1 litro de água, mistura e serve para toda a família. É mais gostoso tomar um suco desse? Ou você tomar um suco ali com a fruta que foi feita na hora? Não precisa nem responder, né? Ou se você quiser responder, coloca aqui nos comentários que eu tenho certeza da resposta, né? Não precisa nem falar disso. Mas ok, seu comentário, claro, é muito bem-vindo. Agora, seguindo a linha aí do raciocínio dessas frutas. A gente utilizando a fruta mesmo, ao invés de comprar um pó ali pronto, um aromatizante, ao invés de tomar um gelato na gelateria que não usa fruta, para fazer o gelato de fruta. Quais são os benefícios da gente fazer em casa a fruta, comprar a fruta? Ok, a primeira coisa que vem em mente é a preguiça, né? E aí a gente foge de pensar em benefício e fala, pô, realmente, descascar a fruta não é uma coisa rápida, fácil. Descascar a fruta requer um pouco de força de vontade para fazer. Mas a questão não é descascar a fruta. A questão é você pensar, poxa, eu estou descascando, eu estou tendo esse trabalho aqui de limpar as frutas, mas ao mesmo tempo eu sei o que está indo para dentro do meu gelato. Eu sei o que eu vou consumir depois. Eu estou escolhendo as frutas que eu vou utilizar. Durante esse momento que eu estou ali limpando as frutas, eu estou me desligando da correria do dia a dia. Isso tem mais valor que todo o resto. É um momento prazeroso, é um momento de conexão com você mesmo, com você mesma. Então, esse ponto do hobby, o prazeroso, o presente, você estar ali naquele momento, esquece o resto, é o seu momento ali. Quem faz yoga sabe o que é isso. Quem faz meditação, está muito próximo ali, né, do yoga, sabe o que é isso. Quem faz jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu faz muitos anos, sabe o que é isso. Quem joga futebol, né, no final de semana vai jogar futebol, sabe o que é isso. Ter o seu momento ali de prazer. E fazer o gelato em casa é isso também. Tem esse momento presente, momento com você mesmo. É nesse momento que tua mente viaja e você consegue, poxa, lembrar de momentos da sua família. Você consegue lembrar de bons momentos, recordações. Isso é muito importante, isso é muito rico para o nosso dia a dia. Além disso, além dessa parte prazerosa, valores nutricionais. Hoje em dia tudo não pode comer isso, não pode comer aquilo, se comer isso, não sei o que lá. Hoje em dia não pode comer mais nada, né? A verdade é essa. Nem a água mais faz bem. Se a gente for ouvir o que cada um fala, é melhor não comer. O que vai acontecer? A mesma coisa que se você comer. Ok, então, já que hoje em dia tudo se fala nisso, em qualidade dos alimentos, imagina você poder tomar um gelato feito com melhores valores nutricionais,
feito diretamente com a fruta, né? A fruta tem valores nutricionais que a gente precisa consumir diariamente, ok? Então vamos colocar também esses valores nutricionais no nosso gelato, ok? E também, além disso, você usando uma fruta, ao invés de comprar um pó ali com um aroma que foi criado em laboratório, o seu gelato, no final, o produto vai ter um sabor muito mais agradável, muito mais gostoso, sem gosto químico, sabe aquela gosto químico? É difícil falar isso, né? Mas não tem, às vezes, sensação, você toma algum tipo de gelato ou algum tipo de sorvete mesmo, tradicional, e vem aquele gosto falso. É isso que quando eu me refiro a gosto falso, eu acho que todo mundo consegue entender o que eu estou falando. Um gosto falso que fala, meu, mas não é. É de uva, mas não é de uva. Não é bom, né? Agora você tomar um gelato e sentir, né? Esses dias eu comprei diretamente de um caminhão que estava aqui na rua, morango. Eu fiz não só gelato, como eu fiz também granita e fiz também o esteco, um esteco que é uma receita de gelato, né, específica ali, com um balanceamento próprio para ficar no palito, que é o picolé, o gelato no palito, porque era tão gostoso aquele morango, mas tão intenso, tão sabor da fruta mesmo, um vermelho, que eu falo, meu, em supermercado eu nunca comprei um morango assim. Então, olha a maravilha que é você escolher fazer com a fruta de verdade, né? Ao invés de pó aromatizado. São muitos benefícios, ok? Agora vamos lá, vamos passar para essa parte da fruta mesmo, por onde começar. Lembrando, é muito interessante esse ingrediente, né? A fruta é magnífico. Se a gente for falar aqui, por exemplo, do ciclo de vida da fruta, meu, olha só, a gente pode imaginar que tem fruta que ela amadurece enquanto ela está ainda no pé, ela está na árvore. Então, enquanto está lá, ela está amadurecendo. A partir do momento que você colheu, acabou, ela não continua mais o processo de maturação. Outras frutas já você colheu, você tirou ali do pé, ela continua ainda nesse processo de maturação. Já outros tipos de fruta é o contrário, ela só começa o processo de maturação depois que ela foi colhida. Então, gente, olha como é rico isso, como é até maravilhoso. Não é simplesmente comer ali, engolir uma fruta, não. Tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita parte técnica por trás disso. Isso porque aqui eu não vou entrar em pH, em decomposição, enfim. A fruta é uma coisa muito rica, é muito maravilhoso. Por isso que é bom a gente entender do gelato e ir se aprofundando dos ingredientes que a gente utiliza, porque cada vez fica mais rico e maravilhoso ali o momento que você está fazendo, sabendo com o que você está mexendo. Então isso é muito bacana. Agora vamos lá. Uma das grandes dúvidas que eu recebo. Poxa, que fruta utilizar, né? Eu vou usar uma fruta fresca, mas eu posso utilizar também uma fruta congelada? Eu posso utilizar também uma polpa de fruta congelada, porque a gente pode encontrar só a polpa, a gente pode encontrar a fruta inteira congelada. A gente pode utilizar também, aliás, uma outra opção também que perguntam se pode ser utilizado o suco de fruta que a gente tem no supermercado, né? Quantas vezes a gente vai lá, suco de fruta sem açúcar. Aí você fala, meu Deus, mas como que essa fruta tá aqui, tem validade de 1 ano, não tem açúcar, não tem conservante, tá lá 100% fruta, né? Um de pêssego, a garrafinha de vidro, tampada ali, fora da geladeira. É claro que ela passou por um processo, né? E
teve modificações, principalmente, além de sabor, mas também nutricionais, né? Dos valores nutricionais, ela teve uma modificação, porque senão a fruta a gente deixa, poxa, 2, 3 dias em casa, dependendo ali o grau de maturação dela, ela já começa a estragar. Então, vamos lá, vamos separar essa parte do que usar, qual tipo de fruta, em que estado utilizar a fruta. Fruta fresca, melhor das opções, né? A gente vai lá na quitanda ou até no supermercado e compra a fruta fresca. Ok, claro, dá para julgar como a melhor das opções, sim, fruta fresca, melhor das opções. Em que ponto você teria que comprar essa fruta? O mais madura possível. Isso é importante. Detalhe, o mais madura possível significa não estragada, um ponto antes dela começar a estragar, a passar, ok? Porque depois que a fruta passou um pouco, ela dá retrogosto. Você vai sentir um retrogosto ruim, vai marcar, e é a fruta que já passou um pouco. Gente, em casa a gente não precisa fazer isso, ok? Para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Utilizar para não jogar fora. Não precisa fazer isso em casa. Poxa, compra a fruta, fica esperto ali até o momento que ela, o máximo da maturação dela e utiliza. Estragou, tá batida, tá começando a se decompor ali, né? A gente começa a ver a partinha branca. Meu, tira, não mistura as outras frutas ali. Não joga isso nos ingredientes do gelato que estão todos bons ali, em bom estado. Tá? Agora, tem que tomar cuidado também para não utilizar a fruta verde, porque aí você não vai ter o melhor do sabor. Além disso também, o grau de maturação, né, não é toda vez, por exemplo, o morango que eu citei aqui, que eu fiz granita, fiz gelato, fiz o esteco, mas eu tenho certeza que se eu comprar de novo esse morango do mesmo cara que estava com o caminhão aqui na rua, poxa, só se eu der muita sorte, ela tá exatamente igual àquela fruta que eu comprei. Porque muda muito, né, o tempo de maturação. A fruta também, ela começa a passar, né, o amido começa a se transformar em açúcar. Então muda também essa quantidade. É muito difícil a gente acertar sempre e repetir sempre a mesma receita quando a gente está utilizando fruta. Mas a gente chega próximo, a gente consegue com a prática ter noção de quanto ali vai estar boa. Agora é importante também que ela esteja madura, tá? Não verde. Um grande ponto, né? Eu acho que assim, muitos livros de gelato, a grande dica que dão, não é uma dica nova, é uma dica muito recorrente, muito manjada, mas não custa nada eu falar aqui também. É a história do açougue, né? Você vai no açougue e cria amizade com o açougueiro para quando você quiser fazer seu churrasco, você vai lá e o cara já sabe o tipo de carne que você gosta, aquele pedaço que está mais molinho, suculento, e ele vai te entregar aquela carne, ok? Você também sendo amigo do cara da feira, do cara do sacolão ali, ele já separa, você fala, meu, deixa aí, ó, aquelas frutas que estão bem maduras, que ninguém quer, que tá no limite, eu venho aqui no final da tarde antes de você fechar e eu vou pegar, ok? Assim você paga até um pouquinho mais barato, porque são frutas que se ele não vender, ele vai jogar fora. Ela não aguenta mais para outro dia. Você já pega e faz seu gelato, ok? Então tem essa parte de utilizar a fruta fresca, sem dúvida é uma ótima opção, se não a melhor. Depois, pô, fruta congelada, muita gente, não, porque fruta congelada não entra, tal. Aí eu gosto de dividir sempre fruta congelada e fruta surgelada. Existem dois tipos. Fruta congelada é mais ou menos o que a gente faz. Ah, eu comprei uma fruta, vai estragar, sei lá, eu vou congelar. O congelamento,
ele é um processo mais lento do que o surgelamento, ok? E também uma temperatura mais alta, né? Surgelamento é de menos 18 para baixo, ou seja, temperaturas mais baixas, menos 18, menos 19, menos 20, assim por diante. Congelamento, ele é até uma temperatura um pouco mais alta que isso. E quando a gente faz em casa, demora para a fruta congelar. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu congelei ou eu comprei alguma fruta congelada, quando descongelou estava tudo preta no meio. É porque conforme vão criando os cristais de gelo, durante o congelamento lento, eles vão de certa forma ali destruindo a fruta por dentro, triturando. E aí criam essas, como que eu vou chamar aqui? Criam essas, não é cicatriz, mas essas danificações na fruta, eu vou usar esse termo, que depois, não é que estragou a fruta, mas depois que ela descongela, você vai perceber isso. O surgelamento, como ele é mais rápido, mais intenso, não cria isso, porque os cristais são feitos tão rapidamente, eles se formam tão rapidamente e são tão pequenos que eles não conseguem fazer isso. Muito bem. Quando a gente escolhe comprar uma fruta congelada do supermercado, olha, a não ser que tenha alguma coisa estranha, errada, mas de supermercado ele foi feito em modo de surgelamento, ou seja, pode ser utilizado. E além disso, é bom também, porque dificilmente vai acontecer de uma grande rede, um supermercado, congelar uma fruta que não está boa, que ou já passou ou que está verde ainda. Eles vão congelar uma fruta madura, ou seja, uma fruta que se estaria fresca, estaria sendo usada no momento. Então, usar fruta congelada é uma ótima opção também. E além disso, a fruta congelada dá a oportunidade da gente fazer algum sabor que não seja a época daquela fruta, que não seja a estação naquele momento, né? Por exemplo, o morango, não é que a gente tem o ano inteiro. Aí eu tenho vontade de fazer um gelato de morango, se eu não comprar congelada, danou-se. Eu vou ter que esperar alguns meses até chegar a época do morango, ok? Esse é só um exemplo, serve também para as outras frutas. Então, resumindo, dá para fazer com fruta fresca, dá para fazer com a fruta congelada também. Poxa, polpa, né? O saquinho de polpa de fruta, dá para fazer? Também dá para fazer, é uma opção. Você precisa só tomar cuidado com o seguinte. Tomar cuidado que durante ali o empacotamento, vamos falar assim, durante o embalo da polpa de fruta, não tenha sido colocado açúcar ali dentro. Se colocou açúcar, você precisa calcular na receita que tem aquela quantidade de açúcar também, ok? E isso você vai saber a quantidade olhando a lista de ingredientes, a tabela nutricional que vem ali na embalagem da polpa, ok? Mas também é uma opção utilizar a polpa de fruta congelada. Por último, falar um pouquinho, eu toquei no assunto suco, né? O suco de fruta ali, a gente vai lá e compra, sei lá, numa situação também que não seja a época daquela fruta, que eu não encontro aquela fruta congelada, a última opção é o suco de fruta. Às vezes, eu digo não por erro, não por... Ou melhor, por pura necessidade, algumas gelaterias, muitas vezes na emergência, recorrem a pegar um suco de fruta desse. Por quê? Imagina que eles estão preparando, se preparando para um final de semana, de repente no sábado acaba o sabor de tal fruta. E aí não encontra em nenhum lugar. No outro dia ele não pode ficar sem aquele sabor, porque é um sabor que vende, é um sabor que não tem como ficar sem. Ele vai lá e compra esse suco de fruta. Claro, vai ter uma diferença no sabor, valor nutricional nem se fala, vai mudar bastante, mas assim, se fosse aqui eu falando, poxa, uma gelateria para você ganhar dinheiro, não deixar de vender, é válida essa opção.
E em casa eu colocaria como válida? Não, porque em casa mesmo a gente tem a opção de fazer o sabor que a gente quiser, sem preocupação se vai vender ou não, porque o foco não é esse, é a gente tomar um bom gelato do sabor que a gente queira. Então, em último caso, se você quiser fazer, ok, vai ter aquele sabor, você vai conseguir ter aquele sabor de gelato, tá? Mas não é das melhores opções. Se você tiver a opção de achar a fruta congelada, escolhe a congelada. Se achar a fresca, melhor ainda, ok? Mas são essas as opções, então tem jeito de fazer aí fruta, o seu gelato de fruta de muitas maneiras, ok? Agora, vamos lá. Quantidade de fruta. Como que a gente vai pensar isso? Quanto de fruta eu vou colocar na minha receita? É claro que eu costumo dar uma ideia, né, de mais ou menos cada fruta, qual o percentual que eu vou utilizar daquela fruta no gelato. E mais ou menos eu diria para você prestar atenção no seguinte, ó, leve em consideração o quê? A intensidade de sabor. Separa as frutas mais ou menos em intensidades de sabores. Você pode começar com forte, médio e suave ou fraco. Um sabor intenso, um sabor médio, um sabor mais suave, ok? A gente está falando de sabor suave. O que entra aqui no sabor suave? Melancia, laranja, melão, mexerica, lichia. São sabores mais suaves. Então, qual a lógica? Quanto menos eu colocar, menos eu vou sentir. Tá? Então eu posso colocar um pouco mais desses sabores. Por exemplo, para ser mais claro aqui, se eu vou fazer um sorbeto, lembrando, tá? Só para fazer uma entrada aqui. Fruta a gente pode utilizar seja em gelato, seja em sorbeto. Isso quer dizer, eu posso fazer com base água, sabor mais intenso da fruta, eu posso fazer com base leite. O sabor da fruta vai ser uma aromatização, mas não vai ser tão intenso, porque leite tem proteína do leite, tem gordura, mas principalmente proteína do leite. Ela mascara ali o sabor da fruta, ok? O sabor em geral dos outros ingredientes. Gordura também, claro, tá? Mas principalmente, né, o que dá sabor ali do leite, principalmente é a proteína. Mas pode ser usado para esses dois tipos de gelato, base água, base leite. Muito bem. Então, a gente falando de um sabor de intensidade ali leve. Laranja, que, nossa, eu vivo vendo, recebendo videozinhos de não existe gelato de laranja, sorvete, né? Não existe sorvete de laranja. Ninguém chega e dá um sorvete. Eu já fiz cada gelato, eu tô falando de gelato que é gelato mesmo, tá bom? Seguindo os parâmetros de um gelato artesanal, de um gelato italiano. Maravilhosos utilizando laranja. Base leite é animal, é maravilhoso. Mas também para fazer esteco, ok? Tipo picolé e sorbeto também. Então, de laranja, mexerica, fica muito gostoso, tá? Principalmente quando você escolhe mexerica, laranja, que você pega ali direto do produtor, não do supermercado, né? Que sofre, poxa, tanto tempo, eles congelam uma quantidade de laranja absurda, aí vão descongelando conforme o tempo para reabastecer ali a prateleira. Então, se você pegar, tiver a sorte ali de ter um vizinho que tem um pé de laranja e tal, fica mais gostoso ainda do que comprar congelado. Ok, a gente pegando então esses ingredientes que tem uma intensidade de sabor mais leve, poxa, você vai fazer um sorbeto, calcula ali utilizar uns 50%, ou seja, 500 gramas mais ou menos de fruta. 500, 600, tá? Acima ali dos 500 gramas, ok? Depois, a gente passa para o sabor de intensidade médio. Aí entra uma infinidade de frutas, né? Mamão, pêssego,
abacaxi, o morango. Que mais? Um abacate. Enfim, tem uma ameixa, uma infinidade de sabores que a gente pode colocar aí nesse posto aqui de intensidade média. Aí você vai calcular mais ou menos uma quantidade dessa fruta na receita em torno ali de 300 gramas a mais ou menos 600, 300 gramas a 600, exato. Eu ia falar de 30% a 60% mais ou menos de fruta, tá ok? Porque tem intensidade já um pouco mais forte, né? Uma intensidade média. Então você sente mais um sabor, você comendo ali um mamão, né? Um mamão papaya, você sente mais sabor do que você chupar uma melancia, por exemplo. Ok? Então, de 30% a 60% mais ou menos, isso é 300 gramas por quilo, né? 1 quilo de receita, 300 a 600 gramas eu vou colocar de fruta, tá? E depois a gente passa para aqueles sabores que já são mais intensos. Aí entra o que? Maracujá, limão, que mais? Eu acho que entra aqui até manga também. Manga tem um sabor mais forte, apesar que particularmente gosto pessoal, Rafael, eu gosto muito de fruta tropical, do sabor, tá? E aprendi isso fazendo gelato. Então, porque eu não gostava muito, né? Mas com gelato eu aprendi a sentir o sabor. Então, manga, por exemplo, eu gosto de colocar um pouco mais. Eu gosto de colocar ali pelo menos 50% de manga. Agora, se você não gosta muito, a manga tem um sabor forte, então você pode colocar ela você pode colocá-la na posição ali de um sabor mais intenso e utilizar em torno de 20%, 30%, tá? De novo, manga, limão, maracujá, que são sabores mais ácidos, né? Mais forte. É uma quantidade que você pode colocar aí na sua receita. Tá ok? Agora, gente, esse negócio eu acho que é o mais importante de tudo das frutas, é realmente saber a quantidade do quanto colocar. Então, você se baseando mais ou menos nesses 3 quadros, você consegue determinar isso. Poxa, isso é uma regra absoluta, se eu não fizer isso vai estar errado. Não, não vai estar errado. Se você quiser fazer um sorbeto com 40% de limão, tá certo ou tá errado? Antes de eu responder, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Tá certo ou tá errado? Eu vou fazer um sorbeto de limão e vou colocar 400 gramas de suco de limão, tá? 400 gramas de 1 quilo, 40%. O que será? Será que está errada essa receita? Não, não está errada. É opcional. Eu posso fazer. O único problema é, claro, ele vai me dar um problema. Qual que é? Um excesso de acidez. Aí eu não vou conseguir nem sentir direito o sabor do morango. Então, por isso que a gente costuma colocar menos, porque assim a gente consegue colocar um pouco mais de açúcar. Um pouco mais de açúcar você vai conseguir sentir, vai ficar um pouco menos ácido, você vai conseguir sentir também o prazer, sentir o sabor do limão, porque o limão não é só tomar e sentir a acidez, não é isso que a gente quer, ok? Agora, se por bem você quer sentir uma super acidez e fazer ali com 400 gramas de morango, de limão, manda bala, pode fazer. Ok? A manga que eu falei que eu gosto de 500, 600, tudo é questão de balanceamento. Você quer fazer um de manga com só 200 gramas de manga? Faça, experimenta. Às vezes para o seu paladar fica até mais gostoso do que o que eu acho que é gostoso. O legal de você aprender a fazer gelato em casa é isso.
Você não tem obrigação e nem a tristeza de ir lá tomar aquele gelato pronto que você compra, que foi feito daquela maneira. Porque você pode adaptar para o seu sabor, para o seu paladar. O seu sabor preferido, predileto. Ah, eu queria mais ácido, eu quero mais sabor de limão. Beleza, coloca mais na receita. Tá tudo bem, muda a receita. Essa eu acho que é a valiosa, a sabedoria. Como que eu vou dizer? A grande sabedoria, a grande vantagem de saber fazer gelato é isso. É você poder brincar. E melhor que isso, né? Não é você fazer uma vez e querer descobrir a América de novo. Não é isso. É você poder praticar, é você poder treinar, é você poder misturar ingredientes. É você falar, não, eu quero fazer mesmo. Quero fazer com meio quilo de suco de limão. E ficou ruim. Ok. Próxima vez você vai mudar. Você viu que não ficou bom. Mas de alguma coisa você vai tirar vantagem porque você vai aprender ali daquela experiência, tá? Então é magnífico isso também, aprender a fazer em casa. Por último, eu queria fechar o seguinte: quando a gente fala de fruta, principalmente frutas que a gente descasca, banana, pêssego. Ah, mas pêssego você descasca? Eu como pêssego com casca e tudo. Eu também mordo ali o pêssego com casca e tudo, maçã, pera. Eu também. Agora, para fazer o gelato, quando a gente coloca esses ingredientes principalmente, né, maçã, pera, pêssego, ameixa, quando a gente não tira a casca, a tendência, por mais que você triture ali, né, na hora de frular, a tendência é que você fica sentindo os pedacinhos da casca enquanto você toma. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma degustação aqui, que é o meu quadro de 365 degustações de gelato que eu tenho aqui no YouTube, até eu já fiz degustação de gelato nessa situação, que eu falo, poxa, não, nessa receita eu não vou tirar a casca de tal fruta. A hora que você está tomando, tá tudo bem, mas você tomar e falar é difícil, porque você está tomando o gelato e aí você percebe que ficam os pedacinhos ali na língua, né, na boca. Então, se você quer evitar isso, você vai eliminar a casca do pêssego, da pera e assim por diante, ok? Agora, voltando na questão do cuidado com o manuseio das frutas, principalmente essas que a gente vai descascar. Banana, né? A banana a gente descasca, se eu olhar para ela, ela já começa a praticamente a mudar de cor, a oxidar. Se você toca nela, é pior ainda, tá? Então, uma grande opção, você pode utilizar luva, que é próprio para alimento, né? Luva própria para alimento, ou então tentar não tocar. Existe, por exemplo, descascar a banana, um dos modos é você colocar em uma superfície plana e você com a faca cortar, né? Corta a casca da banana, com a própria faca ali você já corta as duas pontinhas dela que não vão na receita, hein? As duas pontas ali da banana, elas também dão retrogosto. Então, corta ali, a banana já vai estar livre no meio. Ergue a casca que você cortou, dobra, né, para cima, para baixo. Banana tá limpa, ó. Corta em rodelinha e aí você vai espetando e jogando dentro da mistura, ok? Para depois só misturar e gelatear. Gelatear. Tá certo isso, amor meu? Bom, vamos lá. Então, cuidado nisso, no manuseio, para você já não alterar ali o sabor, manter o máximo possível das condições naturais da fruta. Além disso, do manuseio, o que é importante? Utiliza a fruta só no momento, ou melhor, não utiliza, né? Corta a fruta, descasca a fruta só no momento que você vai utilizar realmente. Prepara o xarope, deixa ali em maturação, ou se é uma fruta, um morango, que você vai deixar em maturação com o xarope, utiliza só ali no momento mesmo de colocar dentro da mistura, ok? Morango,
Desculpa, banana, pêssego, maçã, descasca. Poxa, descascou rapidinho, descascou, já põe na mistura para evitar a oxidação. Isso é importantíssimo. Limão, a gente sabe, pô, cortou um limão, laranja, cortou um limão depois de 10 minutos, não dá mais para usar. Começa a passar, fica ruim. E aí, pô, eu tô usando um limão fresquinho, né? Não é aquele potinho de limão que dura um ano, tá fechado ali. Não, é limão fresco. Eu cortei, por que eu vou utilizar ele depois de cortado? Por que eu já vou cortar e estragar tudo que eu tô fazendo? Não, deixa ele fresquinho, corta na hora ali e espreme. Se você escolher um bom limão que não passou por tratamento químico, né, para crescer, para se desenvolver mais, você pode também, lavando bem a parte de fora, a casca, você pode raspar. Raspinha de limão traz aroma, melhora o sabor do seu sorbeto. Vale a pena também você colocar, ok? Então tem essa parte também, cuida bem ali das frutas que você vai utilizar, porque o seu gelato vai ficar muito mais gostoso do que você imagina. Fechei por aqui, curte esse vídeo, me ajuda aí a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que amam também o gelato italiano, compartilha com as pessoas que você ama. Se você ainda não se inscreveu, a hora de se inscrever agora, porque olha, tudo que é novidade do gelato italiano, que acontece aqui na Itália, né, o berço do gelato italiano, eu já trago diretamente para esse canal. Então, se você quiser receber todas essas informações em primeira mão, inscreva-se no meu canal e ativa o sininho. Ativa o sininho aí, porque vai ser mais fácil, você vai receber antes de todo mundo, certo? E deixa aqui seu comentário que eu vou responder com o maior prazer. A gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo gelato. Tchau, bom gelato. Bom gelato.